no final da década de 40, enquanto o mundo ainda tentava se reconstruir dos escombros da Segunda Guerra Mundial. Um complexo militar isolado nas profundezas da Sibéria deu início a um dos projetos mais cruéis da história da ciência moderna. 5 prisioneiros políticos, considerados inimigos do Estado, foram selecionados para uma tarefa que lhes foi vendida como a chave para a liberdade. A proposta era simples: sobreviver 30 dias dentro de uma câmara selada, sendo expostos a um gás estimulante experimental que eliminaria completamente a necessidade de sono. Naquela época, a corrida tecnológica não era apenas por armas, mas pelo controle total sobre a biologia humana. Eles queriam soldados que nunca precisassem descansar, trabalhadores que pudessem produzir 24 horas por dia. Mas o que os cientistas soviéticos não previram é que o sono não é apenas uma necessidade biológica. É a última barreira que protege a nossa sanidade da escuridão que habita o nosso próprio subconsciente. Nos primeiros 5 dias, o ambiente dentro da câmara parecia estranhamente normal. Os prisioneiros, alimentados por uma dieta de comida desidratada e água purificada, passavam o tempo conversando. Eles compartilhavam histórias de suas vidas antes da guerra. Falavam sobre suas famílias e sobre o que fariam quando finalmente recuperassem a liberdade prometida. As gravações mostram que eles mantinham um tom de esperança. No entanto, o tom das conversas começou a mudar drasticamente no 6º dia. As histórias de infância deram lugar a lamentos sombrios. As risadas foram substituídas por longos períodos de silêncio e olhares fixos para o nada. Eles pararam de interagir entre si e começaram a sussurrar para os microfones da câmara, como se estivessem confessando pecados a uma entidade invisível. Eles já estavam entrando em um estado de paranoia profunda, onde cada um acreditava que poderia ganhar a confiança dos pesquisadores traindo seus companheiros de cela. No 9º dia, o caos se instalou de forma definitiva. Um dos prisioneiros começou a correr de um lado para o outro, gritando com toda a força de seus pulmões por 3 horas seguidas. Ele correu até que suas cordas vocais se rompessem fisicamente, reduzindo seus gritos a sons roucos e agônicos de alguém que já não conseguia mais processar a dor. O mais bizarro foi a reação dos outros 4 prisioneiros. Eles simplesmente não reagiram. Continuaram sussurrando para os microfones como se nada estivesse acontecendo. Pouco tempo depois, um 2º prisioneiro começou a gritar também. Enquanto os outros pegavam os livros que haviam sido deixados para leitura, arrancavam as páginas uma a uma e as colavam sobre as janelas de observação de vidro, usando suas próprias fezes como adesivo. Em questão de minutos, a câmara ficou mergulhada no escuro e no silêncio absoluto. 3 dias se passaram sem que um único som fosse captado pelos microfones internos. O silêncio era tão denso que os cientistas começaram a acreditar que os prisioneiros haviam morrido. Mas os níveis de oxigênio indicavam o contrário. O consumo de oxigênio sugeria que eles estavam vivos e realizando atividades físicas extremamente pesadas, como se estivessem em um treinamento militar intenso. No 14º dia, a equipe de pesquisa, consumida pela ansiedade e pelo medo, decidiu fazer algo que não estava nos planos originais. Eles usaram um sistema de intercomunicação para falar com os prisioneiros. Eles anunciaram que iriam abrir a câmara para testar os microfones e ordenaram que todos se deitassem no chão com as mãos na cabeça, ou seriam executados. Foi nesse momento que uma voz calma e gélida respondeu de dentro da escuridão: "Nós não queremos mais ser libertos." Essa frase paralisou os pesquisadores. Como homens que imploravam pela liberdade 10 dias antes agora recusavam a luz do sol. Quando a porta da câmara foi finalmente aberta no 15º dia, o gás estimulante foi substituído por ar fresco. O que os soldados encontraram lá dentro não pode ser descrito meramente como um horror biológico. Foi uma abominação. Os prisioneiros haviam rasgado suas próprias carnes. Eles haviam removido órgãos internos e os colocado no chão, enquanto continuavam vivos e, inexplicavelmente, conscientes. Eles imploravam:
Gritavam e lutavam com uma força humana para que o gás fosse ligado novamente. Eles diziam que precisavam ficar acordados, que não podiam permitir que o vazio os alcançasse durante o sono. Um dos prisioneiros, quando questionado sobre o que ele havia se tornado, olhou fixamente para o cientista e disse: "Nós somos a loucura que se esconde dentro de todos vocês", implorando para ser livre a cada momento em suas mentes mais profundas. Nós somos o que vocês tentam esconder quando vão para a cama todas as noites. Nós somos o que vocês fingem que não existe no lugar onde vocês não podem nos seguir. A conclusão deste experimento foi o extermínio total dos envolvidos, mas as perguntas que ele deixou ecoam até hoje. Se o sono é o que nos mantém humanos, o que exatamente nós somos quando essa barreira é removida? Seria a consciência humana apenas um filtro que nos protege de ver uma realidade muito mais sombria? Atualmente, sabemos que a privação de sono causa alucinações auditivas e visuais que são indistinguíveis da realidade. Mas e se essas alucinações não forem criações do cérebro, mas sim uma percepção de algo que sempre esteve lá, mas que o sono nos impede de perceber? Eu sou teoria vazia. Talvez, ao fechar os olhos esta noite, você deva agradecer por poder esquecer o mundo por algumas horas. Porque, se um dia você perder essa capacidade, você poderá descobrir que a liberdade que tanto busca é, na verdade, o seu pior pesadelo. Fique atento. A verdade nunca dorme e talvez ela esteja apenas esperando você piscar.